Que bom que você está aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Eu andei pensando em uma frase: Deus é amor. Está escrito em cada botão que desabrocha, em cada haste de erva que brota, nos passarinhos que enchem de música o ar com as suas alegrias, as flores de diferentes cores, em sua perfeição, impregnam o ar com seu perfume. Tudo parece mostrar o terno cuidado de Deus para nós, os seus filhos, que era a nossa felicidade. Mas se Deus é amor, milhões de pessoas se perguntam: por que existe tanta dor, tanta morte, sofrimento e injustiça? Permita-me mostrar, à luz da Bíblia, como entendemos essa questão. Deus é amor porque o seu governo é baseado em princípios que promovem paz, vida, alegria, lealdade e justiça. Deus não é amor porque os livros sagrados de judeus e cristãos o dizem. Os livros apenas atestam o fato e mostram a razão. Isso mesmo, a razão. O amor de Deus está fundamentado na lógica e na razão, traduzidos em 10 elementos, mais conhecidos como os 10 mandamentos. Eles estão na Bíblia, no capítulo 20 do livro de Êxodo, e dizem: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Esses 10 mandamentos representam a lei e o alicerce do governo de Deus, o reflexo exato do seu caráter, porque a lei reflete o amor de Deus para conosco. Já o respeito a essa lei demonstra o meu amor para com Deus. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Mas saiba que nenhum sistema pode subsistir sem lei. E isso se comprova do micro ao macrocosmo. E a transgressão da lei de Deus, que gera o pecado e, consequentemente, tudo o que é ruim, é uma decisão soberana de seres criados com capacidade de tomar decisões morais, ou seja, discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mesmo após o pecado e que resultou na degeneração humana, desobedecer à lei de Deus continua sendo uma escolha individual e soberana. Mas apesar de ser todo-poderoso, Deus não atua contra os seus princípios. Ele mesmo se submete a esses preceitos. O Deus que diz não roubarás, não rouba. O Deus que diz não matarás, não mata. Ao contrário, dá sua própria vida para que seus filhos tenham vida e vida plena, em abundância. Mas não confunda, não matarás com o juízo de Deus em casos específicos, visando o bem e a estabilidade do planeta e de todo o universo. Um bom exemplo são os povos antediluvianos, que mesmo após 120 anos de advertência, seguiram na contínua e obstinada prática da maldade e da violência. Que governo humano tolerou um criminoso por 120 anos? Foi pela extrema maldade das nações antigas que o Senhor as destruiu. Nações que até seus filhos e suas filhas queimaram aos deuses que cultuavam. Caso semelhante aconteceu quando Jonas advertiu Nínive, capital da Síria, uma das nações mais cruéis da história. Poderosa força militar dos séculos 9 ao 7 a.C., o país situado no norte da Mesopotâmia, hoje no norte do Iraque, impunha a seus conquistados práticas cruéis, como mutilações, empalamento e outras coisas terríveis. Mesmo assim, antes de fazer qualquer coisa, Deus pede que alguém vá até lá e os avise que as coisas foram longe demais. Os ninivitas se arrependeram e abandonaram seus maus caminhos. Deus os perdoa e os salva da destruição iminente. É maravilhoso saber que alguém infinitamente mais poderoso do que eu e você é leal, fiel e submisso às suas próprias leis, sendo o amor a maior de todas elas, a própria essência de quem é Deus. É esse Deus que criou o universo,
as galáxias, os anjos, os seres humanos e todo ser vivo. No caso dos anjos e dos homens, ele os criou moralmente livres. Isso não se aplica a questões culturais. Como já vimos, há uma lei que define o que é certo e o que é errado. Mas ainda cabe uma pergunta: a onipotência e a onisciência de Deus não eram suficientes para prever e conter o pecado e o mal que viriam após a criação? Claro que sim, mas Deus não manipula o futuro. Isso é muito difícil de entender, pelo fato de que nós, seres humanos, julgamos e medimos a Deus com a nossa própria régua, que é egoísta. E às vezes parece insuportável imaginar alguém que pode conhecer o futuro e mesmo assim não direcioná-lo segundo os seus interesses. Mas a melhor de todas as notícias é que Deus não é homem, nem anjo, não é mulher. E porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso está na palavra do Senhor. O fato de Deus saber que sua criação se rebelaria contra Ele e mesmo assim ainda criá-la é um dos mais poderosos argumentos a favor do caráter de Deus. Que pai e mãe que ama seus filhos não sabe que o bebê que está por nascer trará alegrias e também tristezas e dissabores? Mesmo assim, eles o matam? Claro que não. Deus não manipulou as coisas, mesmo sabendo que haveria grandes problemas a serem resolvidos e que isso envolveria dor, sofrimento, especialmente para Ele. Está na Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que pai daria seu filho para morrer por seres humanos rebeldes e assassinos? Por amor a nós, seus filhinhos, o nosso Pai Celestial realizou tão grandioso sacrifício e o fez por 3 razões fundamentais: porque nos ama, porque não manipula o futuro e porque não vai contra a sua própria lei. Através de seu Filho Jesus Cristo, Deus não adulterou o futuro e muito menos anulou suas regras. Cristo morre para pagar a culpa de todos os que desobedecem sua lei de amor. O justo pelo injusto, o fiel pelo infiel, o puro pelo pecador. Deus intervém na história para salvar a todos que desejam ter paz com Ele e ser felizes aqui e na eternidade. Continuamos sendo livres para escolher. Deus jamais vai tirar esse direito de nós. Somos salvos pela graça de Cristo, mas aceitar esta salvação depende única e exclusivamente de nós. Uma nova vida a partir de agora e uma eternidade de alegria estão à distância de um sim, eu te aceito, Jesus. Se essa é a sua decisão, vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.